Vamos a Brasília. Matheus Chu vai trazer o destaque. É final de ano, mas tem assunto importante na pauta dos senadores nessa semana. Os senadores votam a PEC da dosimetria, ou o projeto da dosimetria, que é nada mais, nada menos do que a redução das penas dos condenados pelos atos golpistas. Chu, bom dia. Oi, Stout, bom dia, Rosane, Giane, a todos que nos acompanham. O objetivo é votar nesta semana. Esta é a intenção do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre. É o calendário que ele impôs ao relator, o senador Esperidião Amin, que trabalha com a expectativa de, na quarta-feira pela manhã, apresentar o parecer dele na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, votar este texto e imediatamente levá-lo a plenário. A base governista está se articulando para evitar isso, pedir vista, negociar mais prazo. Até mesmo o presidente Lula, no final da semana passada, fez uma reunião com os senadores para auxiliar nesta articulação. E as definições, Stout, elas devem ocorrer a partir de hoje. O Senado deve decidir a partir de hoje se de fato vai votar este projeto nesta semana, o que significa, votar neste ano. Se não for nesta semana, somente a partir de fevereiro, na volta do recesso legislativo. Isso significa, se o Senado votar, que vira lei logo? Não, porque o presidente Lula precisaria sancionar este projeto. Tem um prazo para isso, vai analisar eventuais vetos e, se vetar trechos do projeto, a tendência é essa, se ele for aprovado como saiu da Câmara, aí o Congresso vai ter que convocar uma sessão no ano que vem para analisar e ver se derruba ou não estes vetos. Show! Os senadores... Oi, Rosane. Oi, eu li a entrevista do senador Amin, que está hoje no Informe Especial de 0 Hora, que meio confusa, achei confusa a entrevista dele em relação ao que vai acontecer de fato, porque há uma dúvida, primeiro, se o Senado poderia modificar o projeto e transformá-lo em anistia, que é o que o Amin sempre defendeu. Mas, ao mesmo tempo, até onde se sabe, não teria votos para isso. Qual é a possibilidade de transformar em anistia? Eu depois quero falar também sobre as manifestações de ontem, porque elas foram um recado bastante significativo para o Congresso, as manifestações que ocorreram nas principais capitais. Eu, semana passada, também estive no gabinete do senador, no momento em que o deputado Paulinho da Força entregou o texto formalmente a ele. Naquela primeira entrevista, ele trazia já essa informação que ele tem reiterado sobre a possibilidade de incluir no texto a anistia. O que ele diz, na verdade, é que não descarta, porque ele entende que anistiar os condenados não é algo inconstitucional. Ele traz pareceres e outras decisões do Congresso que, segundo ele, foram no mesmo sentido, e defende que isso é possível. Agora, o que ele tem dito só vai incluir no texto se verificar que é viável politicamente. E são essas consultas que ele está fazendo desde a semana passada. A informação que a gente tem das lideranças do Senado, pelo menos até o final da semana, é de que não havia votos suficientes para aprovar a anistia, assim como não havia lá na Câmara, e por isso foi costurado este acordo. E a intenção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em dar celeridade era justamente avançar com o texto da Câmara, sem alteração, ou seja, com redução de penas e não com anistia. Mas o senador Esperidião Amin cada vez mais está se aproximando da pauta bolsonarista. Ele tem uma disputa no estado dele muito difícil, que é enfrentar o filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, nas urnas. Então ele tem tentado dar demonstrações políticas para a base dele que facilitem a eleição. Então eu vejo essas declarações muito nesse sentido, Rosane. A viabilidade de uma anistia é bem mais complicada, não estou dizendo que é impossível, isso pode ser construído, mas o cenário de momento ele é bem difícil para essa aprovação. Se entrasse no texto a anistia e fosse aprovada pelo Senado, aí exigiria uma nova análise da Câmara, porque haveria uma mudança expressiva no texto do deputado Paulinho da Força. O final de semana que foi de mobilizações de movimentos da esquerda contra a anistia e redução de penas, inclusive aqui em Porto Alegre. Isso, eu diria até que não é esquerda exatamente, porque teve muitas pessoas da sociedade civil que participaram. As bandeiras, as camisas são de CUT, PT... Sim, quem puxa esse movimento é a esquerda, mas teve assim muitos artistas que obviamente foram porque são contra a anistia e são contra a redução de penas, que
é como a gente costuma chamar essa dosimetria, que é uma palavra que é isso? inventaram. É dosimetria, redução de pena. Inventaram, falam que é redução de pena, e que há umas dúvidas em relação à interpretação, que muitos juristas até dizem que ela não só libera pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro e os condenados pela tentativa de golpe, mas que abre a porteira para a liberação de outros criminosos. Eu não tenho convicção disso pela minha incapacidade jurídica e porque os textos são, de fato, um tanto confusos, mas tem juristas dizendo isso. Então, acho que é preciso que o Senado deixe muito claro quem vai ser beneficiado por essa medida, para que a gente não tenha aqui uma abertura de porta de cadeia de um modo geral, né? Então, o movimento ontem foi bem significativo, pelo menos produziu imagens que ultimamente não se via, né? Nos últimos anos, foi mais sempre o verde e amarelo que predominou nas manifestações. Ontem era o vermelho e os coloridos de um modo geral. Puxou outro assunto do final de semana, foi a renúncia de Carla Zambelli. Qual o impacto nessa queda de braço entre STF e Câmara dos Deputados? Pois é, inclusive, ontem à noite, o líder do partido, Carla Zambelli, o PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, publicou um comunicado oficial dizendo que não foi uma renúncia improvisada nem emocional, e sim algo estratégico. Me chamou a atenção a nota dele no seguinte ponto: história e direito ensinam, quem entende o jogo institucional sobrevive a ele. Diz que foi uma estratégia para fugir do que ele considera uma perseguição e uma decisão descabida do Supremo Tribunal Federal. Qual é a principal estratégia de Carla Zambelli ao renunciar? Muito simples: manter os direitos políticos e poder concorrer no ano que vem. Perder o mandato agora, faltando um ano para o fim da legislatura, não é assim tão grave. O problema maior é não poder concorrer, né, Stout, por 8 anos. Este que era o temor dela, e também o temor do deputado Glauber Braga, do PSOL, outro espectro político que conseguiu se salvar da cassação na semana passada e convertê-la em uma suspensão de 6 meses. A principal vantagem também é essa: ele manter a possibilidade de concorrer em 2026. Agora a gente tem que avaliar se o Supremo, eventualmente, em cima desta renúncia, pode trazer uma nova decisão, uma nova interpretação de que ela deve ficar inelegível. Mas havia determinação expressa com o apoio da primeira turma do Supremo, não somente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque houve unanimidade, né, na primeira turma, a decisão de que ela deveria perder o mandato, e em 48 horas o presidente da Câmara, Hugo Motta, teria que decidir por isso. Com a renúncia, o suplente vai ser chamado de imediato e Carla Zambelli fica na expectativa de, se o cenário dela mudar, poder concorrer em 2026 ou 2030, quando ela estiver habilitada. Hoje está presa na Itália, né, desde a metade do ano, ainda aguardando uma extradição e aguardando o cenário melhorar politicamente para ela. Valeu. Vou fazer um esclarecimento aqui. Tem gente enlouquecida porque eu falei, nem só de esquerda era o movimento de ontem. Tem muitas pessoas de centro, que eu estou dizendo isso porque eu conheço as pessoas que foram nessa manifestação, que apoiaram, que usaram as redes sociais para apoiar, que são pessoas de centro. Não existe só esquerda e direita no Brasil, mas tem se convencionou a achar que assim, todo mundo que não é de direita é de esquerda. Não, tem pessoas de centro também. Ou seja, pode ter pessoas que são contra Bolsonaro e não são de esquerda, como tem pessoas que são contra Lula e não precisam ser de direita. E não são de direita, e tem muitos, né? As pesquisas mostram isso.